Vamos falar sobre imigração. 2025 foi um ano pesado aí para quem vive, para quem é imigrante aqui nos Estados Unidos, né? Principalmente aqui em Massachusetts. Os dados oficiais divulgados agora em dezembro mostram que o ICE, né, a Polícia de Imigração, aumentou em mais de 45% o número de prisões comunitárias desde o início do governo Trump. Foram mais de 185 mil detenções em 2025 e o número de deportações passou de 150 mil, maior desde 2019. Só que o dado mais relevante não é o total, é onde essas prisões estão acontecendo. A diferença desse novo ciclo de fiscalização imigratória é que o foco não está mais em levar imigrante já preso ou lá na fronteira, né? O foco voltou a ser a rua, né? As prisões chamadas aí de at-large arrests, né? Aquelas feitas em casa, no trabalho ou em locais públicos, aí dobraram em relação ao ano passado, né? Faz muita diferença porque cria um clima constante de insegurança dentro das comunidades. Em estados como Texas, Flórida, Georgia, né, o crescimento foi mais visível, mas mesmo em estados tradicionalmente mais resistentes a essas políticas migratórias mais duras, como Massachusetts, Nova York, Califórnia, a pressão aumentou muito. Aqui no estado, né, em Massachusetts, estima-se que mais de 12 mil pessoas foram investigadas ou notificadas em auditorias feitas nos locais de trabalho, que levou várias empresas pequenas a perderem parte significativa da equipe. E eu vi isso acontecer, né? Empresas de limpeza, construção, pintura, jardinagem. Os alvos foram os trabalhadores que mantêm a economia local funcionando. Tem gente, né? Teve muita gente que preferiu voltar ao país de origem. Muitos brasileiros que eu conheço voltaram aí para casa, né? Voluntariamente, preferiram não correr o risco de ser pego, né? Podendo até parar numa prisão num país que nem é o nosso, né? De repente, aquela prisão terrível lá em El Salvador. As pessoas que foram presas em batidas do ICE aí praticamente sofreram uma abdução. As pessoas desapareciam das ruas, né? Com a família, aí advogados tendo muita dificuldade em localizar essas pessoas depois. E o impacto não foi só humano, né? Não foi só essa tensão gerada na comunidade, mas foi econômico também. A Associated Builders and Contractors, né? Uma organização aí que lida com a construção civil aqui no estado de Massachusetts, estima que o setor de construção em Massachusetts fechou o ano com queda de 8% na força de trabalho disponível. E é nesse contexto aí que o Estado tenta reagir, né? Tem uma proposta de lei tramitando lá no Senado de Massachusetts, que obriga as empresas aí a avisarem os trabalhadores com pelo menos 72 horas de antecedência sobre auditorias do ICE ou do Departamento de Segurança Interna que vão ocorrer naquela empresa, né? A ideia é dar tempo aí para a pessoa se preparar, para a pessoa revisar documentos, consultar um advogado, né? Ou, de repente, picar a mula, de repente fugir, né? É um projeto que tenta aí fazer com que o Estado resista à pressão do governo Trump aí e, obviamente, vai gerar mais tensão ainda entre o estado de Massachusetts e a capital Washington. No fundo, né, Massachusetts está tentando criar uma camada mínima de proteção, porque o clima aqui é de incerteza hoje e vai seguir em 2026. Né? O imigrante que vive aqui vive com o pé atrás, trabalha sem saber se vai voltar para casa, né? Muita gente deixou de passear, deixou de viajar, deixou de consumir. Por isso, né, os negócios de brasileiros aqui nas regiões que concentram maior número de pessoas do Brasil caiu muito. Né? O New York Times trouxe essa semana uma análise que me chamou muita atenção. Ele comparou a política imigratória atual com a dos anos 20, né, quando os Estados Unidos implementaram os Immigration Acts, né, umas leis que limitavam drasticamente a entrada de estrangeiros de determinadas regiões, como está acontecendo agora. Na prática, era uma política de preservação cultural disfarçada de controle econômico. Né? Existe uma semelhança com o que acontece agora. Né? Hoje o discurso público é o mesmo, né, de proteger empregos, de preservar a identidade nacional e de reduzir o peso nos serviços públicos, principalmente no welfare, né, nos auxílios que o governo fornece aí para imigrantes. A gente está vendo agora o caso lá em Minnesota, né, de fraudes aí, fraudes causadas por somalianos, tá, né, valores assim absurdos. Então, ainda essa investigação ainda vai rolar. Dizem que
trata-se de lavagem de dinheiro para financiamento de campanha. Outras pessoas dizem que esse dinheiro volta para a Somália, né, o país de origem dessas pessoas lá em Minnesota, para financiar grupos políticos lá. Enfim, é um grande escândalo nesse momento aqui nos Estados Unidos e que acaba pesando contra, né, jogando contra os imigrantes. Só que o contexto agora é outro, né? Os Estados Unidos hoje tem uma clara queda na taxa de natalidade, né, especialmente entre brancos. Pessoas brancas estão tendo menos filhos, cada vez menos. A força de trabalho está envelhecendo e sendo substituída por novas tecnologias, inteligência artificial, coisas que a gente aborda muito aqui no canal. E mesmo assim, ainda existem setores inteiros aí que dependem completamente da mão de obra imigrante, né? As fazendas dependem muito, né? O plantio, colheita, aí, frigoríficos dependem muito de mão de obra imigrante, construção, serviços, hotelaria, restaurantes, né? Esse setor de serviço depende muito da mão de obra imigrante. Aí o Departamento de Trabalho estima que 17% de toda a força de trabalho ativa nos Estados Unidos é composta por imigrantes. E em estados como Massachusetts, né, esse número passa de 21%. Ou seja, o sistema precisa dessas pessoas, mas politicamente essas pessoas viraram o alvo nesse momento. E aqui entra uma contradição que me incomoda muito, né? De um lado, o governo Biden falhou, né? Isso é irrefutável, falhou em controlar a entrada pela fronteira, principalmente entre 2021 e 2024. Essa entrada desorganizada sobrecarregou cidades pequenas, aumentou o custo de programas sociais e gerou uma percepção real de caos para as pessoas que já estavam aqui, não só para os americanos, tá? Muitos imigrantes que já viviam aqui, eu, por exemplo, esses imigrantes perceberam, né, que realmente para você ser atendido no hospital começou a demorar mais, o registro de crianças, escolas, muitas crianças para fora de escolas, o sistema público de ensino, porque não tinha vaga, né? Muita gente chegou ao mesmo tempo e aí a infraestrutura não conseguiu absorver, né? E aí o governo Trump está respondendo a tudo isso com punição, né? De uma forma muito punitiva, porque em vez de resolver esse problema da estrutura com uma reforma migratória séria, né, o governo prefere mostrar força, transformar isso, né, essas prisões num grande reality show. Falei várias vezes sobre isso, essas postagens de muito mau gosto nas redes sociais do Departamento de Segurança Interna, né, fazendo graça com prisões de imigrantes. Enfim, até os eleitores aí mais conservadores, né, eleitores a favor de um programa de deportação em massa, já entenderam que o governo não vai conseguir entregar isso, não vai. Eu falei várias vezes, quem é imigrante e vive aqui sabe que não tem como o governo deportar milhões de pessoas. Sabe-se lá quantas pessoas vivem aqui de forma irregular, ou quantas pessoas entraram nos últimos 4, 5 anos aqui pela fronteira aberta. Né? O governo não tem como deportar milhões de pessoas. Não tem prisão, não existem prisões para você colocar essas pessoas, não existem juízes para julgar esses casos, não existem cortes, não existem aviões, aeroportos, não existe uma infraestrutura para você remover em curto e médio prazo milhões de pessoas do país, né, além do impacto econômico que eu já falei. Então, as pessoas entenderam que o único jeito é você tornar a vida inviável. Né? Isso não acontece, né? Eu digo que isso não acontece porque favorece os mais ricos, né? Já falei várias vezes, as classes mais altas aí se beneficiam muito da imigração ilegal, porque é mão de obra barata, simples assim, mão de obra barata. O próprio Trump recuou rapidamente, né, quando ele começou a autorizar essas batidas, a invasão das cidades, principalmente cidades democratas aí com o ICE. Ele mesmo acabou recuando rápido em relação a trabalhadores de fazenda, né, trabalhadores aí das plantações, porque ele tem amigos nesses setores também, nos hotéis, né, o Donald Trump tem hotéis, e ele sabe que os hotéis dependem muito da mão de obra imigrante, então ele acabou flexibilizando um pouco, relaxando um pouco essas batidas aí nos setores que interessam a essas pessoas.
enfim, a gente sabe que tem um outro lado dessa história que precisa ser dita também, né? Porque é muito fácil culpar o imigrante e esquecer o contexto todo, né? A maioria dessas pessoas aí, dos imigrantes, vem de países onde existe uma instabilidade política, né? Que direta ou indiretamente foi financiada, influenciada por décadas aí de política externa americana, né? Intervenção econômica, sanções, apoio a governos opressores, a operações. A gente, tudo isso documentado aí, principalmente no século XX, aí várias operações, a ditadura militar no Brasil, o apoio ao Pinochet, ao Videla na Argentina, né, o Pinochet no Chile, na América Central também, vários golpes de Estado aí, desestabilizações, né, enfim, a gente, tudo isso, Operação Condor, tudo isso muito bem documentado aí durante o século XX, né? E aí, quando o caos chega nesses países aí, graças a essas intervenções americanas, ou apoio dos Estados Unidos, ou dinheiro americano, as pessoas não têm oportunidades nos seus países, né? E acabam buscando um refúgio aqui, né? O mesmo país que ajudou a criar o problema é o país que acaba recebendo essas pessoas. É quase como um efeito colateral dessa política externa americana. E, no fim, esse ano de 2025 deixou muito claro que imigração não é só um debate sobre fronteira, né? É um debate sobre coerência. Os Estados Unidos precisam desses trabalhadores, né? Mas, ao mesmo tempo, criminalizam quem vem trabalhar, né? O país precisa de estabilidade, mas reage com pânico e de forma desorganizada, né? Até cidadãos americanos sendo presos, sendo espancados, muita confusão. Você não consegue deportar em massa sem um efetivo absurdamente grande, né? Sem um treinamento próprio. O governo não teve nem tempo, nem verba para isso, né? E estados como Massachusetts, aqui onde eu vivo, né, ficam tentando equilibrar o que o governo federal não resolve, e para quem vive isso, não tem ideologia, né? Nesse momento, o que existe é a realidade, e a realidade é que o medo voltou, né? Silencioso, diário, e para muita gente que vive aqui, inevitável.